A chuva caía sobre o centro do Rio de Janeiro como se tentasse lavar a pressa das avenidas. Mas dentro da torre espelhada da Vilar Group não havia espaço para hesitação. Isabela Monteiro estava diante de uma mesa de mogno comprida, cercada por executivos de ternos escuros, engenheiros veteranos e investidores que a observavam como quem esperava encontrar uma falha. Ela não se moveu quando o projetor acendeu atrás dela. Apenas ajeitou a manga do blazer bege. Ergueu o olhar firme e abriu a apresentação que decidiria o futuro do porto comercial de Guanabara. Na tela, linhas azuis e douradas desenhavam docas, armazéns, vias de acesso e áreas de preservação ambiental. Isabela falou com voz baixa, clara, sem pressa, explicando cada cálculo de impacto, cada etapa de fundação, cada risco de maré e cada solução estrutural. Alguns homens mais velhos trocaram olhares discretos, incomodados com a segurança daquela mulher que não pedia permissão para ocupar o centro da sala. Ela sabia reconhecer esse tipo de silêncio. Durante anos, tinham confundido sua elegância discreta com fragilidade, seu controle emocional com submissão. Otávio Ferraz, diretor de operações, inclinou-se na cadeira e sorriu com uma condescendência cuidadosamente treinada. Ele era um homem de cabelos prateados, relógio caro e reputação intocável, pelo menos para quem não olhava com atenção demais. Isabela percebeu o gesto, mas continuou. Sabia que Otávio detestava o fato de Leonardo Vilar tê-la chamado pessoalmente para revisar o projeto. Também sabia que havia algo escondido naquela obra, algo enterrado sob números inflados, contratos apressados e relatórios que pareciam limpos demais para serem honestos. Quando terminou a primeira parte, um breve silêncio caiu sobre a sala. Leonardo Vilar, sentado à cabeceira, manteve os olhos nela por mais tempo do que o protocolo permitia. Era jovem para comandar um império, bonito de um modo quase irritante, com traços firmes, postura impecável e uma calma que não precisava ser anunciada. Ao contrário dos outros, ele não parecia medir Isabela pelo vestido, pela idade ou pelo sobrenome manchado. Parecia interessado no que ela via além das plantas. E isso a deixou mais alerta do que lisonjeada. O primeiro ataque veio de um consultor financeiro que mal havia lido os anexos. Ele perguntou se Isabela compreendia a pressão política envolvida, insinuando que talvez sua análise técnica fosse sofisticada, mas ingênua. Ela abriu outro documento, mostrou uma sequência de projeções e respondeu que ignorar riscos estruturais para satisfazer prazos políticos não era ousadia. Era negligência com assinatura digital. A sala se agitou. Otávio parou de sorrir por um instante. Leonardo, sem alterar a expressão, apoiou 2 dedos no queixo, como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita antiga. Isabela não sentiu prazer em vencer aquela troca. Aprendera cedo que humilhar adversários criava inimigos barulhentos, mas expor fatos criava inimigos perigosos. Seu pai, Augusto Monteiro, fora um engenheiro respeitado até ser acusado de desviar recursos de uma obra pública. Morreu antes de provar inocência, deixando uma filha de 22 anos. Uma mãe adoecida e uma pilha de recortes de jornal que transformaram seu nome em aviso. Desde então, Isabela trabalhava como quem construía não apenas edifícios, mas a restauração silenciosa de uma memória injustamente destruída. Ela estava prestes a responder à última pergunta quando a porta da sala se abriu sem o cuidado habitual dos assistentes. O som foi pequeno, mas bastou para quebrar o ritmo da reunião. Um homem entrou com o rosto pálido, cabelos úmidos da chuva e expressão de quem atravessara anos em poucos minutos. Isabela sentiu o ar mudar antes mesmo de reconhecê-lo. Rafael Duarte estava ali, usando um terno cinza amarrotado, os olhos castanhos fixos nela com uma mistura de culpa, urgência e uma esperança que quase pareceu crueldade. Durante 3 segundos, Isabela esqueceu as telas, os contratos e a sala cheia. Rafael fora o homem que segurara sua mão no velório do pai. Prometera enfrentar o mundo ao lado dela e desaparecera 2 semanas depois. Sem explicação digna.
sem despedida verdadeira, sem coragem de olhar para trás. O vazio que ele deixara tinha sido tão brutal quanto o escândalo. Agora, ele voltava no momento exato em que ela se reerguia diante de todos. A coincidência era tão perfeita que sua inteligência se recusou a chamá-la de acaso. Otávio foi o primeiro a se levantar, irritado com a interrupção. Mas Rafael não lhe deu atenção. Avançou alguns passos. Parou ao perceber o olhar gelado de Isabela e respirou como quem se prepara para uma sentença. Ele disse que precisava falar com ela, que não podia esperar, que havia cometido erros imperdoáveis. A palavra perdão pairou no ambiente. Íntima demais para aquela mesa de executivos, Isabela fechou lentamente o controle remoto da apresentação. Quando falou, sua voz não tremeu, embora algo antigo, doce sob sua serenidade. Ela disse que aquela era uma reunião profissional e que qualquer assunto pessoal deveria respeitar o mesmo limite que ele não respeitara anos antes. Rafael abaixou os olhos, ferido, mas não surpreso. Leonardo observou os dois com atenção aguda, captando na rigidez de Isabela uma história maior do que uma decepção romântica. Otávio, por sua vez, recuperou o sorriso. Para ele, aquela interrupção era uma oportunidade. Uma mulher emocionalmente exposta diante do conselho poderia ser facilmente apresentada como instável, e Otávio jamais desperdiçava fragilidades alheias. Leonardo encerrou a reunião com uma autoridade tão tranquila que ninguém ousou protestar. Pediu que os relatórios complementares fossem enviados até o fim do dia e informou que a decisão final seria tomada apenas após a revisão completa de Isabela. O anúncio fez Otávio apertar a mandíbula. Isabela recolheu seus documentos sem pressa, consciente de cada olhar sobre ela. Quando passou por Rafael, sentiu o cheiro conhecido de chuva e madeira do perfume dele. Uma lembrança tão precisa que quase a enfureceu. Memória também podia ser uma forma de traição. No corredor de vidro, Rafael a alcançou antes que ela entrasse no elevador. Chamou seu nome com a voz baixa, quase quebrada. Isabela parou, mas não se virou de imediato. Via seu reflexo duplicado nas paredes transparentes. Uma mulher de cabelos castanhos presos, olhos escuros e postura impecável, ao lado da sombra de um homem que um dia tinha sido casa e depois se tornara ruína. Quando finalmente o encarou, Rafael pareceu menor do que em suas lembranças, talvez porque a culpa encolhesse os homens que antes pareciam inevitáveis. Ele disse que não esperava ser perdoado imediatamente, mas precisava contar a verdade. Isabela respondeu que verdades atrasadas tinham o mau hábito de chegar quando já não podiam salvar ninguém. Rafael recebeu a frase como um golpe merecido. Ainda assim, insistiu. Disse que a morte de Augusto não fora o fim de uma tragédia isolada, mas parte de uma engrenagem que continuava ativa dentro da Vilar Group. Ao ouvir o nome do pai atravessar aquele corredor, Isabela sentiu o corpo gelar. Não demonstrou, apenas apertou a pasta contra o peito. Rafael explicou, com frases interrompidas, que seu próprio pai havia participado de reuniões antigas com empreiteiras, políticos e intermediários financeiros. Na época, ele era jovem, dependente da família e covarde demais para desafiar homens que destruíam reputações como quem assinava recibos. Não sabia tudo, mas sabia o suficiente para entender que Augusto Monteiro fora escolhido como bode expiatório. Isabela manteve o rosto imóvel, embora por dentro a raiva e a esperança se chocassem de maneira perigosa. Ela queria desprezá-lo, queria acreditar nele. Nenhum dos dois desejos era seguro. Antes que Rafael continuasse, o elevador ao lado se abriu e Leonardo saiu, acompanhado apenas por uma assistente que se afastou ao perceber a tensão. Ele não se intrometeu de imediato. Apenas olhou para Isabela, como se perguntasse sem palavras se ela precisava de distância ou apoio. A delicadeza daquele silêncio contrastou com a invasão de Rafael, e Isabela percebeu a diferença com uma clareza incômoda. Leonardo não reivindicava espaço na dor dela, oferecia presença, o que era muito mais raro entre homens acostumados a transformar proteção em posse. Rafael viu a troca de olhares e entendeu mais do que gostaria.
Seu rosto endureceu por um segundo, tomado por um ciúme que não tinha direito de sentir. Isabela percebeu, e isso a feriu de outro modo. Mesmo depois de tantos anos, ele ainda parecia acreditar que bastava voltar machucado para recuperar lugar. Leonardo quebrou o silêncio, perguntando se havia algum risco profissional relacionado ao projeto. Rafael hesitou. Isabela respondeu antes dele, dizendo que talvez houvesse, mas que precisava confirmar fatos antes de transformar suspeitas em acusações. Leonardo aceitou a resposta sem pressioná-la. Disse apenas que a sala de arquivos técnicos estaria à disposição dela, inclusive os documentos anteriores à aquisição da antiga construtora Monteiro Engenharia. O nome da empresa de seu pai atravessou Isabela como uma lâmina fina. Ela não sabia que a Vilar Group possuía aqueles arquivos. Otávio certamente sabia. Rafael também pareceu surpreso, o que tornava sua história menos ensaiada, mas não necessariamente verdadeira. Isabela agradeceu com um aceno breve, recusando demonstrar o tremor que ameaçava alcançar suas mãos. Mais tarde, sozinha em sua sala temporária, Isabela abriu a pasta de revisão e encontrou um envelope sem identificação entre os relatórios. Não estava ali antes da reunião. Dentro havia uma cópia antiga de uma transferência bancária, parcialmente apagada, ligada a uma empresa de fachada mencionada no processo contra seu pai. No canto inferior, uma rubrica quase invisível lembrava as iniciais de Otávio Ferraz. Isabela ficou imóvel por longo tempo. A chuva batia na janela, e o passado, que ela acreditara domesticado, começava a respirar dentro da sala. Ela fotografou o documento, guardou o original em uma pasta lacrada e acessou os registros internos com sua senha provisória. Os arquivos do projeto atual tinham lacunas sutis, sempre nos mesmos pontos em que as aprovações passavam pelo setor de operações. Não era prova. Ainda não, mas Isabela conhecia a linguagem dos desvios. Sabia quando um orçamento mentia com elegância, quando uma assinatura escondia pressão e quando um erro se repetia com disciplina suficiente para ser método. Sentiu medo, não por si mesma, mas pelo que aquela descoberta poderia despertar. Do outro lado do edifício, Otávio recebia uma ligação em voz baixa. Seu rosto, refletido na janela escura, não mostrava a irritação que queimava por dentro. A volta de Rafael Duarte era inconveniente. A presença de Isabela era perigosa. O interesse de Leonardo, imperdoável. Otávio havia sobrevivido a auditorias, mudanças de governo e traições menores porque sabia atacar antes de ser cercado. Ordenou que alguém verificasse todos os acessos de Isabela aos arquivos e descobrisse quem deixara o envelope. Depois desligou, sorrindo como quem escolhe uma vítima. Na garagem subterrânea, Rafael esperava perto do carro dela. Encharcado e teimoso, Isabela sentiu a paciência se partir, mas aproximou-se com passos controlados. Ele pediu 5 minutos. Ela concedeu 3. Rafael contou que recebera ameaças depois de procurar documentos do pai, que alguém havia tentado comprar seu silêncio novamente e que voltara porque não suportava mais viver sob a covardia. Isabela o ouviu sem interromper, mas cada palavra dele vinha coberta por anos de ausência. O arrependimento podia ser sincero e, ainda assim, insuficiente para reparar o abandono. Quando Rafael disse que ainda a amava, Isabela desviou o olhar para a saída da garagem, onde a luz cinzenta da tarde parecia distante. Ela respondeu que amor sem coragem tinha custado caro demais a vida dela. Rafael ficou pálido. Tentou tocar sua mão, mas ela recuou antes do contato. Nesse instante, outro carro parou a poucos metros. Leonardo desceu, sem pressa, carregando o sobretudo no braço. Não perguntou nada, apenas informou que a imprensa aguardava na entrada principal e que seria melhor Isabela sair por outro acesso. A sugestão era prática, mas Rafael a ouviu como desafio. Disse que Isabela não precisava de um salvador elegante para guiar lá por corredores de poder. Leonardo sustentou seu olhar sem arrogância e respondeu que ela não precisava de salvadores de espécie alguma, apenas de pessoas que não aumentassem o perigo ao redor dela. A frase atingiu Rafael com precisão. Isabela percebeu que aquele conflito estava apenas começando,
não como disputa juvenil por afeto, mas como colisão entre passado, culpa, desejo e poder. E ela seria o centro, quisesse ou não. Isabela entrou no carro sem aceitar companhia de nenhum dos dois. Antes de ligar o motor, olhou pelo retrovisor. Rafael permanecia parado, molhado pela própria insistência. Leonardo observava de longe, respeitando a distância que ela impusera. No banco ao lado, a pasta com o envelope parecia mais pesada que concreto. Isabela respirou fundo. Durante anos, acreditara que sua vitória seria esquecer Rafael, superar o escândalo e provar seu talento. Agora entendia que a verdadeira batalha seria mais difícil. Teria de descobrir a verdade sem permitir que nenhum homem escrevesse seu destino. Ao sair da garagem, ela percebeu um carro preto, mantendo distância constante atrás dela. Não acelerou, não desviou, não demonstrou pânico. Apenas mudou a rota. Entrou em uma avenida movimentada e ligou para Clara, sua amiga e advogada, pedindo um encontro imediato. Sua voz permaneceu calma, mas seus olhos estavam duros. A cidade passava em borrões de luz, e cada gota no para-brisa parecia marcar uma contagem regressiva. Rafael trouxera o passado de volta. Leonardo abrira uma porta para arquivos proibidos. Otávio, em algum lugar, preparava o primeiro golpe. Naquela noite, ao chegar ao pequeno apartamento onde morava desde a morte da mãe, Isabela colocou sobre a mesa 3 objetos, a cópia da transferência, a antiga foto do pai diante de uma obra e o cartão de Leonardo com acesso aos arquivos. Ficou olhando para eles como se fossem peças de um tabuleiro que finalmente revelava sua forma. Não chorou. O choro pertencia à jovem abandonada de anos atrás. A mulher diante daquela mesa escolheu outra coisa. Escolheu método, paciência e uma coragem silenciosa. Porque justiça, quando verdadeira, não podia nascer da pressa. O amanhecer chegou ao Rio de Janeiro com uma claridade pálida. Mas Isabela já estava acordada. Havia horas, sentada à mesa da cozinha, com o cabelo preso de qualquer maneira e uma xícara de café frio ao lado. Ela analisava a cópia da transferência bancária como quem observa uma rachadura fina em uma parede antiga. Clara chegara pouco depois da meia-noite. Desde então, as duas haviam cruzado datas, nomes e valores. Nada ainda sustentava uma denúncia formal, mas havia coincidências demais. E Isabela nunca acreditara em coincidências obedientes. Clara Vasconcelos era advogada criminalista. Pequena, intensa, de voz seca e olhos incapazes de aceitar versões prontas. Ela conhecia Isabela desde a faculdade. Conhecera também Augusto Monteiro. E por isso, sua indignação tinha algo de pessoal. Ao examinar o documento, concluiu que a rubrica ligada a Otávio Ferraz talvez não bastasse como prova, mas poderia abrir uma linha de investigação. O problema era o tempo. Se Otávio percebesse que Isabela possuía aquele papel, faria desaparecer qualquer rastro restante. Homens como ele não sobreviviam por sorte. Sobreviviam pela disciplina do apagamento. Isabela escutou, sem interromper, o olhar fixo na fotografia do pai. Augusto aparecia sorrindo diante de uma estrutura metálica recém-erguida. Capacete branco na mão, camisa manchada de poeira e orgulho. Ele sempre dizia que uma obra honesta começava antes do cimento. Começava na escolha de não mentir nos cálculos. Anos depois, aquela frase se tornara uma espécie de juramento silencioso para a filha. Rafael voltara pedindo perdão. Leonardo oferecera acesso. Otávio talvez estivesse por trás de tudo. Ainda assim, Isabela sabia que sua primeira obrigação era com a verdade, não com a raiva. Clara recomendou que ela aceitasse a sala de arquivos prometida por Leonardo, mas sem confiar em ninguém por completo. Cada acesso deveria ser registrado, cada documento copiado, com cuidado, cada conversa importante, confirmada por mensagens formais. Isabela concordou. Não pretendia cometer o erro de agir apenas com o coração ferido. O passado já lhe tirara a família. Reputação e juventude, tranquila. Não permitiria que lhe tirasse também a lucidez. Quando Clara foi embora,
O sol começava a tocar os prédios vizinhos. E Isabela percebeu que a cidade parecia a mesma. Embora tudo tivesse mudado, na Villar Group, a recepção estava mais silenciosa que o habitual. As notícias sobre a interrupção de Rafael já corriam pelos corredores, distorcidas pela velocidade maldosa dos cochichos. Alguns funcionários desviaram o olhar quando Isabela passou. Outros fingiram ocupação diante de telas vazias. Ela percebeu tudo, mas não diminuiu o passo. A reputação de uma mulher em ambientes de poder era sempre tratada como vidro fino, enquanto a dos homens parecia feita de aço. Mesmo quando escondia ferrugem, Isabela aprendera a sobreviver a esse desequilíbrio sem se curvar a ele. Leonardo a aguardava em uma sala reservada no 18º andar. Sem assessores, sem plateia e sem o ar teatral que muitos executivos adotavam quando queriam parecer generosos. Sobre a mesa havia uma credencial provisória, um mapa dos arquivos técnicos e uma lista de contratos antigos incorporados pela Villar Group após a compra de empresas menores. Ele explicou que a aquisição da Monteiro Engenharia ocorrera antes de sua gestão direta, conduzida por um conselho controlado por aliados de Otávio. Isabela recebeu a informação em silêncio, mas a tensão em seus dedos denunciou o impacto. Leonardo não fingiu ignorar. Disse que entendia o peso daquele nome, embora não tivesse o direito de dizer que compreendia sua dor. Isabela ergueu os olhos, surpresa com a precisão da frase. Era raro encontrar alguém poderoso que conhecesse o limite entre empatia e apropriação. Ele acrescentou que a revisão do projeto atual continuaria sendo responsabilidade dela e que, se documentos antigos revelassem irregularidades, a empresa enfrentaria as consequências. Não parecia promessa vazia, parecia uma decisão cara. Isabela, acostumada a desconfiar de gestos elegantes, apenas perguntou qual seria o preço. Leonardo sustentou seu olhar. Respondeu que o preço seria perder aliados, expor erros internos e talvez abrir feridas que a própria família dele preferia manter cobertas. Ainda assim, disse que uma empresa não se tornava respeitável escondendo crimes dentro de pastas antigas. Isabela sentiu algo se deslocar dentro dela. Não confiança plena, mas a possibilidade de que Leonardo fosse mais do que o rosto bonito de um império. Ele não a tratava como peça decorativa, nem como problema emocional. Tratava-a como profissional capaz de conduzir uma guerra documental. A sala de arquivos ficava em um andar restrito, protegida por portas metálicas e câmeras discretas. Um técnico entregou a Isabela luvas, senha temporária e acesso a terminais de consulta. Ela pediu também a presença de Júlio, um analista júnior que havia trabalhado com ela em outro projeto e cuja lealdade vinha menos de admiração cega do que de respeito técnico. Júlio era tímido, magro, de óculos grandes, mas possuía memória fotográfica para planilhas. Quando viu o volume de caixas, respirou fundo e comentou que aquilo parecia um cemitério administrativo. Isabela respondeu que cemitérios também guardavam nomes verdadeiros. Começaram pelos contratos ligados ao antigo consórcio marítimo, justamente o setor em que Augusto Monteiro fora acusado de inflar custos. As primeiras horas renderam pouco. Termos aditivos, atas incompletas, pareceres vagos, recibos legalmente corretos e moralmente suspeitos. Júlio separou documentos com pequenas divergências de data. Isabela buscava padrões maiores. A cada assinatura repetida, a cada empresa de fachada, a cada autorização emergencial concedida por Otávio, uma arquitetura de corrupção começava a surgir, ainda borrada, mas reconhecível. Enquanto isso, Rafael tentava atravessar a blindagem que a própria culpa havia criado ao redor de Isabela. Ligou 2 vezes, mandou mensagens longas e recebeu apenas respostas objetivas, pedindo documentos e nomes, nunca explicações sentimentais. A frieza dela o feria, mas não lhe dava direito à reclamação. Em seu apartamento, ele abriu uma caixa que mantivera escondida por anos. Dentro havia agendas do pai, um antigo pendrive e uma foto de Isabela, aos 22 anos. Sorrindo como se ainda acreditasse que o mundo punia culpados com rapidez, Rafael olhou a foto por tempo demais.
Amar a Isabela. Disso nunca duvidara. O que o destruía era reconhecer que amar não bastara quando o medo exigira coragem. Naquela época, seu pai, Álvaro Duarte, ameaçara cortar recursos da família, expor dívidas e permitir que a mãe de Rafael afundasse em humilhação pública se ele insistisse em defender Augusto. Rafael escolhera o silêncio. Depois escolhera a fuga. Agora voltava com a palavra perdão nos lábios. Mas cada lembrança provava que perdão não era algo que se pedisse. Era algo que se merecia tarde demais. No fim da tarde, Isabela encontrou o primeiro elo concreto. Um contrato de consultoria ambiental assinado por uma empresa chamada Litorânea Serviços Técnicos recebia pagamentos altos sem entregar relatórios compatíveis. O endereço da empresa correspondia a um pequeno escritório fechado havia anos. Júlio cruzou o número fiscal com uma lista antiga e descobriu que a mesma empresa aparecia no processo contra Augusto, mas como fornecedora secundária, quase invisível. A invisibilidade era estratégica. Grandes fraudes raramente gritavam. Preferiam se esconder nos rodapés, onde apenas olhos pacientes conseguiam alcançá-las. Isabela enviou a descoberta para Clara e guardou cópias criptografadas. Ao sair dos arquivos, encontrou Otávio no corredor. Ele parecia casual demais, com as mãos nos bolsos e o sorriso de quem já sabia onde cortar. Comentou que ela trabalhava com uma dedicação admirável, quase obsessiva, e perguntou se não temia misturar assuntos familiares com responsabilidades profissionais. Isabela respondeu que temia apenas profissionais que confundiam transparência com ameaça. Otávio riu baixo, mas os olhos não acompanharam o riso. Ali, pela primeira vez, os dois deixaram de fingir cordialidade. Ele disse que empresas grandes tinham histórias complexas e que algumas dores privadas deviam permanecer privadas para não contaminar decisões estratégicas. Isabela inclinou a cabeça, como se considerasse o conselho. Depois respondeu que dores privadas só contaminavam decisões quando alguém as usava para esconder crimes públicos. Otávio perdeu uma fração de cor. Foi mínima, mas suficiente. Isabela percebeu. Ele então se aproximou um passo e murmurou que o mundo corporativo podia ser cruel com mulheres brilhantes que não sabiam escolher aliados. Isabela não recuou. Disse que homens culpados sempre confundiam prudência com medo. Leonardo apareceu no fim do corredor antes que Otávio respondesse. Não elevou a voz. Não fez cena. Apenas perguntou se havia algum assunto pendente que exigisse sua presença. Otávio recompôs o rosto com habilidade e disse que apenas orientava a nova consultora sobre sensibilidades institucionais. Leonardo olhou para Isabela, aguardando que ela decidisse como enquadrar o episódio. Esse detalhe importou mais do que qualquer defesa. Isabela respondeu que a orientação havia sido recebida e devidamente interpretada. Otávio entendeu o aviso. Leonardo também. A guerra agora tinha testemunhas. Naquela noite, Rafael esperou Isabela do lado de fora da Vilar Group. Mas desta vez, não se aproximou como invasor. Ficou à distância, segurando um envelope pardo. Quando ela saiu, acompanhada por Júlio, pediu licença para entregar documentos. Isabela hesitou. Júlio percebeu a tensão e se afastou alguns metros, fingindo atender uma ligação. Rafael explicou que o envelope continha cópias de páginas da agenda de Álvaro Duarte, com datas de reuniões entre seu pai, Otávio e representantes de empresas que agora apareciam nos arquivos. Sua voz estava baixa, sem teatralidade. Isso a desarmou mais do que lágrimas. Isabela abriu o envelope ali mesmo. Viu nomes, horários, iniciais e uma anotação curta sobre resolver o problema Monteiro antes da auditoria. O estômago dela se contraiu. Rafael observou sua reação com culpa renovada. Disse que encontrara aquilo anos atrás, mas não tivera coragem de entender. Isabela ergueu o rosto devagar. Perguntou quantas vezes ele tivera chance de ajudá-la antes que sua mãe morresse, acreditando que o marido talvez fosse culpado. Rafael não respondeu. Não havia resposta que não fosse uma confissão de covardia. Ele pediu perdão novamente, mas desta vez a palavra saiu sem expectativa. Disse que testemunharia se fosse necessário,
mesmo que isso destruísse o nome Duarte. Isabela viu nele uma dor real, e isso a irritou, porque a dor dele chegava limpa demais, sem carregar os anos que ela precisara atravessar sozinha. Ainda assim, aceitou o envelope. Disse que gratidão por uma prova não apagava abandono. Rafael assentiu. Seus olhos estavam úmidos, mas ele não tentou tocá-la. Talvez estivesse aprendendo, tarde e lentamente, que o amor não autorizava invasões. No estacionamento, Leonardo observava de longe através do vidro escuro de seu carro, sem ser visto. Não gostou do aperto que sentiu no peito ao ver Rafael e Isabela tão próximos, mas reconheceu aquele sentimento com honestidade. Ciúme não era virtude. Era alerta. A diferença estava no que um homem fazia com ele. Leonardo não tinha intenção de disputar Isabela como se ela fosse território. Ainda assim, desejava protegê-la de Rafael, de Otávio e talvez de certas lembranças que pareciam capazes de puxá-la para um lugar onde ele não alcançaria. No dia seguinte, a tensão aumentou. Um memorando anônimo circulou entre diretores, insinuando que Isabela tinha conflito de interesses por investigar documentos ligados ao pai enquanto influenciava a decisão sobre o porto de Guanabara. O texto era habilidoso, venenoso e aparentemente preocupado com governança. Otávio não assinara. Claro, homens como ele raramente deixavam digitais no punhal. Alguns conselheiros pediram que Leonardo afastasse Isabela até segunda ordem. A sala do conselho se tornou um campo minado. E Leonardo, pela primeira vez, precisou escolher entre conveniência política e convicção pública. Ele convocou Isabela antes da reunião emergencial, mostrou o memorando e perguntou como ela desejava proceder. Não perguntou se era verdade. Não exigiu justificativa defensiva. Isabela leu cada linha com expressão neutra. Embora reconhecesse a intenção de reduzi-la a uma filha ressentida, não a uma especialista competente, disse que se afastaria da investigação dos documentos antigos se a empresa contratasse auditoria externa independente, mas não abandonaria a revisão técnica do projeto atual. Leonardo concordou com a proposta antes mesmo de ela concluir. Aquela rapidez revelou que ele já pensara no mesmo caminho. Na reunião, Otávio argumentou com voz grave que a imagem da Vilar Group exigia cautela. Falou de investidores, imprensa, riscos reputacionais e confiança do mercado. Isabela permaneceu em silêncio até receber a palavra. Então apresentou, sem dramatizar, 3 inconsistências técnicas do projeto atual que poderiam elevar custos e colocar vidas em risco se ignoradas. Não citou o pai. Não citou Rafael. Não citou o memorando. Apenas demonstrou que sua presença era necessária. Quando terminou, até os conselheiros hostis pareciam desconfortáveis. Competência, em certos ambientes, era a forma mais elegante de vingança. Leonardo anunciou a contratação de uma auditoria externa e manteve Isabela na liderança técnica. A decisão caiu sobre a mesa como uma pedra. Otávio sorriu, mas seu olhar prometeu retaliação. Rafael soube da notícia por Júlio, que sem querer se tornara mensageiro entre mundos que preferiria evitar. Sentiu orgulho de Isabela, mas também um medo latejante. Quanto mais ela avançava, mais perto ficava dos homens que haviam destruído Augusto. Rafael sabia que Otávio não recuaria. Também sabia que, se quisesse algum dia merecer respeito, não poderia recuar primeiro. Naquela noite, Isabela recebeu uma mensagem de Leonardo pedindo uma conversa no terraço da empresa. Ela quase recusou, mas subiu. O vento era forte, espalhando o cheiro de chuva e maresia por cima da cidade iluminada. Leonardo estava junto ao parapeito, sem gravata, menos intocável do que durante o dia. Disse que não queria falar de auditoria, contratos ou Otávio. Queria apenas saber se ela estava bem. A pergunta, simples demais, atravessou Isabela com inesperada violência. Durante anos, todos perguntavam se ela venceria, provaria, resistiria. Poucos perguntavam se estava inteira. Ela não respondeu de imediato. Olhou para as luzes distantes e disse que não sabia mais medir bem-estar. Apenas funcionalidade.
Leonardo absorveu a frase com seriedade. Contou que herdara a empresa após a morte do pai e descobrira que poder era uma casa cheia de cômodos trancados. Alguns continham erros antigos. Outros continham monstros alimentados por silêncio. Isabela percebeu que ele também carregava uma herança complicada, embora de natureza diferente, pela primeira vez. A distância entre eles não pareceu feita de cargo e contrato, mas de duas solidões disciplinadas. Leonardo disse que Rafael parecia amá-la. Isabela fechou os olhos por um instante. Cansada da inevitabilidade daquele nome, respondeu que talvez amasse, mas que algumas pessoas amavam como quem chega depois do incêndio, trazendo flores. Leonardo não sorriu. Disse apenas que ela não precisava escolher nada sob pressão. Nem passado, nem futuro, nem ninguém. A frase ficou entre eles. Inesperadamente íntima. Isabela olhou para ele e viu desejo. Sim, mas contido por respeito. Aquilo a comoveu mais do que deveria. Porque respeito era uma forma de ternura que ela havia aprendido a não esperar. O telefone de Isabela vibrou antes que o silêncio se tornasse perigoso. Era Clara. A voz da advogada vinha tensa. A empresa litorânea Serviços Técnicos não apenas existira como fachada, mas tinha ligação indireta com uma conta usada no processo contra Augusto. Mais grave ainda, um dos antigos administradores havia sido encontrado naquela semana tentando deixar o país. Clara suspeitava que alguém começara a limpar rastros. Isabela agradeceu. Desligou e contou a Leonardo o essencial. A noite pareceu escurecer de novo ao redor deles. O tabuleiro acabara de ganhar velocidade. Leonardo ofereceu segurança privada. Isabela recusou escolta ostensiva, mas aceitou protocolos discretos. Disse que não queria parecer acuada antes de entender o próximo movimento de Otávio. Leonardo admirou a frieza estratégica, mesmo desejando envolvê-la numa proteção que sabia não ter direito de impor. No térreo, Rafael aguardava outra vez. Desta vez com uma notícia própria. O antigo administrador da litorânea tinha ligação com seu pai e poderia reconhecer documentos falsificados quando Isabela viu Rafael e Leonardo no mesmo saguão, ambos trazendo peças diferentes da mesma verdade. Entendeu que a guerra se tornaria também uma disputa por lugar ao seu lado. Rafael olhou para Leonardo com hostilidade contida. Leonardo respondeu com cortesia glacial. Isabela percebeu que os dois homens, tão diferentes, compartilhavam uma fraqueza perigosa. Ambos queriam ser necessários. Ela então falou antes que qualquer tensão crescesse. Disse que ninguém ali seria herói de sua história. Rafael baixou os olhos. Atingido. Leonardo aceitou a frase com um leve aceno. Isabela continuou, afirmando que, se quisessem ajudar, obedeceriam a uma regra simples: verdade antes de orgulho, provas antes de impulsos, respeito antes de qualquer sentimento. Nenhum dos dois respondeu de imediato. A frase não era convite romântico. Era comando de guerra. Rafael sentiu vergonha por todas as vezes em que seu orgulho chegara disfarçado de arrependimento. Leonardo sentiu admiração, mas também a gravidade de se aproximar de uma mulher que não seria conquistada por gestos fáceis. Do lado oposto do saguão, uma câmera de segurança girou lentamente. Em uma sala fechada, Otávio assistia às imagens em seu computador. Observando Isabela entre os dois homens, sorriu. Se não podia vencê-la pela técnica, talvez pudesse destruí-la pela narrativa. Na manhã seguinte, uma foto distorcida de Isabela conversando com Rafael e Leonardo apareceu em um blog de negócios, acompanhada de insinuações sobre favorecimento, romance corporativo e vingança familiar. A notícia se espalhou com a crueldade leve das mentiras convenientes. Isabela leu a matéria no celular. Sentada em sua sala, sem piscar, Júlio estava pálido. Clara ligava sem parar. Rafael enviou mensagens furiosas. Leonardo convocava comunicações e jurídico. Isabela, porém, permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois levantou, fechou o blazer e caminhou para a sala de reuniões. Otávio já a esperava, cercado por conselheiros preocupados e rostos famintos por explicação.
Ele fingiu pesar ao dizer que certas situações fugiam ao controle quando limites pessoais e profissionais se confundiam. Isabela entrou antes que Leonardo chegasse. Todos se calaram. Ela colocou sobre a mesa uma pasta fina, contendo o relatório técnico atualizado e a solicitação formal de auditoria independente com cadeia de custódia de documentos. Em seguida, olhou diretamente para Otávio. Sua voz saiu serena, mas havia nela uma lâmina. Disse que boatos eram úteis quando alguém temia documentos. A sala prendeu a respiração. Otávio manteve o sorriso, mas seus dedos apertaram a caneta. Isabela sabia que ainda não podia acusá-lo. Também sabia que o obrigara a entender algo essencial. Ela não correria atrás de fofocas. Não gritaria. Não se defenderia como ré de um tribunal montado por covardes. Continuaria avançando, e cada ataque dele seria transformado em prova de medo. Quando Leonardo entrou, encontrou Isabela de pé, sozinha diante do conselho. Não como vítima de um triângulo amoroso, mas como a única pessoa na sala que compreendia a verdadeira guerra. A matéria continuava aberta no telão da sala de reuniões quando Leonardo terminou de lê-la. A fotografia fora tirada de um ângulo calculado, comprimindo distâncias e criando intimidade onde havia apenas tensão. Isabela aparecia entre ele e Rafael, o rosto parcialmente inclinado, como se escondesse algo, enquanto a legenda insinuava que a revisão do Porto de Guanabara estava contaminada por favores pessoais. Os conselheiros cochichavam com a cautela covarde de quem teme se comprometer antes de saber quem vencerá. Isabela permaneceu de pé, observando aquela encenação pública com uma serenidade que incomodava mais do que qualquer explosão. Otávio apoiou as mãos sobre a mesa e declarou que todos ali lamentavam a exposição de Isabela, mas que a empresa precisava proteger sua credibilidade. A palavra credibilidade saiu de sua boca com uma pureza quase ofensiva. Leonardo olhou para ele com frieza, mas não interveio. Entendera que Isabela não queria ser resgatada. Ela abriu a pasta que trouxera e distribuiu cópias de seu relatório técnico, com horários de acesso, registros de reuniões, justificativas formais e comunicações enviadas ao jurídico. Cada página era uma resposta silenciosa à tentativa de reduzi-la a escândalo emocional. Isabela explicou que a auditoria independente deveria analisar tanto o projeto atual quanto contratos herdados de consórcios anteriores, justamente para impedir qualquer alegação de parcialidade. Sua voz não subiu nem perdeu ritmo. Um conselheiro perguntou se ela negava envolvimento pessoal com Rafael Duarte. A pergunta foi feita com falsa delicadeza, mas carregava veneno suficiente para contaminar toda a sala. Isabela o encarou e respondeu que sua vida afetiva não autorizava fraude, nem anulava cálculo estrutural, nem substituía cadeia documental. Depois acrescentou que, se a Vilar Group desejava discutir reputação, começasse pelos contratos sem lastro técnico. Leonardo sentiu um orgulho inesperado, mas se conteve. Havia algo profundamente elegante no modo como Isabela recusava o papel de mulher encurralada. Rafael, do lado de fora da empresa, acompanhava a repercussão pelo celular e lutava contra o impulso de invadir a reunião. Ele queria defendê-la, dizer ao mundo que a culpa era dele, de sua família, dos homens que a haviam cercado, mas lembrava a regra dela: verdade antes de orgulho, provas antes de impulsos. Pela primeira vez, amor significava ficar parado quando sua vaidade exigia movimento. A reunião terminou sem afastamento formal, mas com uma recomendação de que Isabela limitasse aparições públicas até a crise esfriar. Ela ouviu a frase como quem recebe um diagnóstico mal feito. Auxer. Leonardo caminhou ao lado dela até o corredor. Disse que o jurídico acionaria o blog, rastrearia o vazamento das imagens e reforçaria a auditoria. Isabela agradeceu, mas sua mente já estava 3 passos adiante. A foto não tinha sido feita para derrubá-la, naquele dia. Tinha sido feita para preparar terreno, enfraquecer sua palavra e transformar cada prova futura em vingança romântica. No elevador, ela recebeu uma mensagem de Clara. A advogada descobrira que o antigo administrador da litorânea, Morrossal, não havia deixado o país
porque seu passaporte fora bloqueado por uma pendência fiscal antiga. Estava escondido em Niterói, hospedado em um hotel discreto perto da orla. Clara sugeria cautela. Mauro podia ser testemunha. Cúmplice ou isca. Isabela leu a mensagem 2 vezes. Quando as portas se abriram, Rafael estava no saguão, pálido, segurando o telefone com força. Leonardo parou ao vê-lo. A tensão entre os dois quase tornou o ar visível. Rafael disse que precisava falar sobre Mauro. Leonardo respondeu que qualquer informação deveria ser registrada com o jurídico. Isabela ergueu a mão, impedindo que a disputa crescesse. Disse que os dois viriam com ela até o escritório de Clara, mas em carros separados e sem decisões heróicas. Rafael pareceu ofendido por ser tratado como risco. Leonardo aceitou com um aceno breve. A diferença de reações ficou registrada no olhar de Isabela. Não como julgamento definitivo, mas como uma nota a mais no arquivo íntimo onde ela catalogava comportamentos. Homens revelavam muito quando não recebiam o controle. O escritório de Clara ocupava o 2º andar de um prédio antigo, com janelas altas e corredores que cheiravam a papel, café e madeira úmida. Ela recebeu os 3 sem cerimônia. Mandou Rafael calar a ansiedade e Leonardo desligar qualquer dispositivo corporativo. Depois espalhou documentos sobre a mesa. Mauro Salles assinara relatórios falsos, recebera pagamentos da litorânea e desaparecera logo após o indiciamento de Augusto Monteiro. Anos depois, reaparecera ligado a uma consultoria que prestava serviços indiretos à Vilar Group. O ciclo não terminara com a morte de Augusto. Apenas trocara de fachada. Rafael reconheceu uma assinatura em uma das folhas. Era de Álvaro Duarte, seu pai, autorizando um encontro informal com Mauro e Otávio na mesma semana em que a denúncia contra Augusto vazara à imprensa. Sua expressão desmoronou. Clara percebeu e perguntou se ele estava disposto a declarar aquilo oficialmente. Rafael hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Isabela ver o velho medo tentando respirar. Depois ele disse que sim. A resposta não consertava o passado, mas produziu uma pequena fissura na muralha de desprezo que Isabela construíra para sobreviver a ele. Leonardo observava em silêncio, consciente de que aquela cena não lhe pertencia. O sofrimento entre Isabela e Rafael era antigo, cheio de raízes que nenhum gesto elegante poderia cortar. Ainda assim, ao ver Rafael encarando a própria vergonha, Leonardo sentiu ciúme e respeito em proporções incômodas. Ele se perguntava se arrependimento verdadeiro tinha o poder de devolver amor. A pergunta o irritou, porque desejo algum lhe dava direito de temer a liberdade de Isabela. Ele respirou devagar e voltou a atenção aos documentos, escolhendo a postura mais difícil, a de aliado, sem exigência. Clara propôs encontrar Mauro naquela noite, em local público, com gravação autorizada e cópias de segurança. Isabela concordou, mas decidiu não levar nenhum dos 2 homens ao primeiro contato. Rafael protestou imediatamente. Disse que Mauro conhecia a família Duarte e poderia fugir ao vê-lo, envolvido apenas por documentos. Leonardo, mais contido, perguntou se seria prudente ela ir sem suporte. Isabela respondeu que suporte não precisava sentar à mesa. Júlio poderia monitorar acesso digital. Clara faria a conversa jurídica. E a presença ostensiva de Rafael ou Leonardo transformaria uma negociação delicada em espetáculo masculino. À noite, o hotel em Niterói parecia indiferente ao drama que se aproximava. Turistas atravessavam o saguão com malas coloridas. Casais riam perto do bar e um pianista tocava uma melodia suave demais para a atenção de Isabela. Ela usava vestido azul escuro, cabelo solto e expressão tranquila. Clara estava ao seu lado, com uma pasta fina e o telefone preparado para gravar. Mauro Salles apareceu com 20 minutos de atraso. Magro, suado, os olhos correndo pelas saídas, parecia um homem perseguido por fantasmas e por credores mais concretos. Mauro tentou negar tudo nos primeiros minutos. Disse que fora apenas contador terceirizado, que não lembrava de detalhes, que a memória falhava com a idade. Isabela o ouviu pacientemente.
Depois colocou sobre a mesa a cópia da transferência bancária, a agenda de Álvaro Duarte e o contrato da litorânea. Mauro empalideceu. Clara informou que a auditoria externa começaria em dias e que, se ele colaborasse antes de ser apontado como peça ativa, talvez pudesse negociar proteção legal. Mauro olhou para Isabela e perguntou por que ela mexia em coisa tão velha. Ela respondeu que ossos enterrados continuavam sustentando mentiras novas. A frase quebrou algo nele. Mauro contou que Augusto Monteiro havia descoberto pagamentos falsos e ameaçara levar tudo ao Ministério Público. Otávio, Álvaro e outros intermediários decidiram antecipar o golpe, transferindo recursos por empresas de fachada e plantando assinaturas falsificadas em relatórios atribuídos a Augusto. Mauro fora pago para ajustar datas e ocultar inconsistências. Disse ainda que o projeto atual do porto repetia parte da mesma estrutura, agora com nomes diferentes. Antes que Clara pudesse aprofundar, Mauro viu alguém perto da entrada do bar e se calou. Seu rosto ficou cinza. Isabela não se virou de imediato. Observou apenas o reflexo na taça à sua frente. Um homem de jaqueta preta falava ao telefone, olhando para a mesa com insistência demais. Clara percebeu também. Mauro sussurrou que precisava sair. Isabela pediu que ele entregasse uma prova concreta. Qualquer coisa que pudesse sustentar sua história. Tremendo, Mauro retirou do bolso um pequeno cartão de memória e o empurrou sob um guardanapo. Disse que havia cópias de planilhas antigas e e-mails entre operadores do esquema. No segundo seguinte, levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira. A saída foi desordenada, mas não violenta. Clara guardou o cartão e conduziu Isabela por uma rota lateral, atravessando o corredor de serviço até uma porta que dava para a rua estreita atrás do hotel. Rafael apareceu primeiro, vindo de um carro estacionado na esquina, descumprindo parcialmente a ordem de distância, mas sem interferir antes do necessário. Leonardo surgiu segundos depois, acompanhado por um motorista de confiança. Isabela lançou aos dois um olhar de reprovação tão severo que nenhum deles ousou justificar. Ainda assim, ao ver o homem de jaqueta preta sair pelo saguão, ela entendeu que talvez a teimosia deles tivesse evitado algo pior. No carro de Clara, a caminho do escritório, Isabela segurava a bolsa onde o cartão de memória estava escondido. O coração batia rápido, mas seu rosto permanecia calmo. Rafael enviou uma mensagem pedindo desculpas por ter seguido. Leonardo enviou outra, dizendo apenas que havia identificado a placa de um carro suspeito. As duas mensagens revelavam mundos distintos. Rafael explicava. Leonardo informava. Isabela percebeu que seu afeto antigo ainda respondia à dor do primeiro, enquanto sua razão se aproximava da firmeza do segundo. Essa constatação não lhe trouxe alívio, apenas um cansaço profundo. Júlio passou a madrugada tentando abrir o cartão em um computador isolado. Havia arquivos corrompidos, planilhas protegidas, mensagens truncadas e cópias digitalizadas de ordens de pagamento. Uma pasta chamou atenção pelo nome seco. Contingência. Dentro dela, Isabela encontrou uma tabela com valores desviados do antigo consórcio e colunas identificadas apenas por iniciais. OF aparecia repetidamente ao lado de percentuais altos. AD aparecia em pagamentos intermediários. AM surgia em linhas inseridas posteriormente, com metadados diferentes. Júlio, quase sem respirar, explicou que aquelas linhas podiam provar manipulação após a assinatura original. Isabela fechou os olhos por um instante. Não era a absolvição completa. Ainda não. Mas era a primeira prova técnica de que o nome do pai fora colocado onde não deveria. Clara recomendou levar tudo imediatamente à auditoria e preparar uma representação formal. Leonardo, chamado antes do amanhecer, chegou ao escritório, sem escolta visível. Olhos cansados e camisa sem gravata. Rafael também veio, após Clara permitir sua presença para reconhecer nomes. Quando os dois entraram quase ao mesmo tempo, a sala pareceu pequena demais para tanto passado e tanto futuro tentando respirar no mesmo lugar. Rafael viu as iniciais do pai e levou a mão ao rosto. Não chorou, mas algo nele cedeu.
Disse que testemunharia contra Álvaro se necessário. Isabela não o consolou. Leonardo viu a cena e sentiu compaixão apesar do ciúme. A dor de Rafael não era teatro. Era punição tardia. Mesmo assim, Leonardo não esqueceu que Isabela pagara antes por covardias alheias. Clara registrou declarações preliminares. Organizou cópias e advertiu que Otávio reagiria com força quando percebesse que Mauro falara. Isabela assentiu. A notícia não a surpreendia. Apenas confirmava a próxima etapa. A reação veio mais cedo do que esperavam. Ao meio-dia, a Vilar Group recebeu uma notificação de investidores exigindo explicações sobre a conduta de Isabela e sobre possíveis vazamentos de documentos sigilosos. Ao mesmo tempo, perfis anônimos nas redes ampliaram a narrativa do triângulo amoroso, chamando-a de oportunista, amante estratégica e herdeira vingativa. A violência não vinha em golpes físicos, mas em palavras escolhidas para destruir credibilidade. Isabela leu algumas mensagens antes de fechar o celular, não por fragilidade, mas porque entendeu o método. Queriam fazer-la sangrar tempo e energia em defesa pessoal. Na empresa, Otávio circulava com gravidade ensaiada, fingindo preocupação institucional enquanto plantava dúvidas em cada sala. Dizia que sempre respeitara Isabela, mas que Leonardo estava emocionalmente envolvido demais para julgar com isenção. Sugeriu que Rafael Duarte talvez estivesse usando documentos forjados para limpar a culpa da própria família. Era uma estratégia eficiente, porque continha pequenas possibilidades dentro de mentiras maiores. Leonardo percebeu o cerco, mas sabia que reagir com fúria validaria a acusação. Convocou comunicação, jurídico e auditoria. Depois pediu a Isabela uma reunião privada. Ela chegou ao escritório dele preparada para conflito. Encontrou Leonardo diante da janela, olhando a cidade como quem avalia um incêndio distante. Ele disse que o conselho pressionava por seu afastamento temporário e que, se ele simplesmente recusasse, Otávio exploraria a decisão como prova de favorecimento. Isabela perguntou se ele pretendia afastá-la. Leonardo virou-se, os olhos firmes. Respondeu que pretendia oferecer a ela uma escolha estratégica. Ela poderia permanecer na liderança técnica sob supervisão externa ou se afastar publicamente da revisão enquanto conduzia, junto à auditoria, a reconstrução documental que provaria a fraude. Isabela sentiu a primeira faísca de raiva. Perguntou se ele entendia que qualquer afastamento pareceria vitória de Otávio. Leonardo respondeu que entendia, mas também sabia que guerras não se venciam defendendo todas as colinas ao mesmo tempo. A frase a irritou porque era inteligente. Ele se aproximou apenas o suficiente para baixar a voz e disse que não a via como fraca, nem como vítima, nem como escândalo. Via uma estrategista cercada por homens que queriam obrigá-la a lutar no terreno deles. Talvez a vitória estivesse em mudar o terreno. A tensão entre os dois deixou de ser apenas política. Isabela percebeu a sinceridade dele e também o desejo contido sob a disciplina. Leonardo queria tocá-la, mas não tocou. Queria pedir que confiasse nele, mas não pediu. Essa contenção atingiu Isabela com força inesperada. Rafael sempre chegara como tempestade, cheio de culpa, saudade e urgência. Leonardo permanecia como uma porta aberta. Sem puxar, lá para dentro, ela se afastou um passo, não por rejeição, mas para recuperar o equilíbrio. Disse que aceitaria a supervisão externa, mas não desapareceria. Otávio precisava vê-la, de pé. A decisão foi anunciada no fim da tarde. Isabela continuaria como responsável técnica, com revisão paralela de uma consultoria independente e auditoria ampliada para contratos históricos. O comunicado era limpo, mas a tensão nos corredores aumentou. Rafael ligou para ela ao saber da pressão. Disse que podia fazer uma declaração pública assumindo sua culpa e afastando qualquer insinuação sobre ela. Isabela recusou. Explicou que confissão emocional não substituía prova documental. Rafael ficou em silêncio. Depois perguntou se ainda havia algum lugar para ele na vida dela, mesmo que pequeno. A pergunta chegou cansada, sem arrogância. E por isso doeu. Isabela olhou pela janela de sua sala,
A noite começava a cair sobre a cidade. Ela respondeu que havia lugar para a verdade que ele pudesse trazer. Talvez para o perdão um dia. Mas não sabia se havia lugar para o amor que ele queria recuperar. Rafael recebeu a frase como sentença provisória. Do outro lado da linha, respirou com dificuldade e disse que esperaria. Isabela fechou os olhos. Esperar era uma palavra perigosa, porque às vezes escondia esperança, às vezes cobrança. Ela desligou com delicadeza e ficou imóvel, sentindo o peso de não querer feri-lo e de não dever salvar ninguém. No dia seguinte, Mauro Salles desapareceu. O hotel informou que ele saíra antes do amanhecer. O telefone estava desligado. Clara temeu o pior, mas a polícia não tinha registro de ocorrência. Júlio rastreou acessos e descobriu que alguém tentara invadir seu computador durante a madrugada. Leonardo reforçou protocolos internos. Otávio, em uma reunião com diretores, comentou, com falsa tristeza, que investigações amadoras sempre colocavam pessoas vulneráveis em risco. Isabela ouviu a frase, através de um relato de Júlio, e compreendeu a ameaça embutida. Otávio queria que ela se sentisse responsável por cada consequência. Naquela mesma tarde, Isabela encontrou um bilhete dentro de sua bolsa, colocado ali sem que ela percebesse. Havia apenas uma frase: "Pare antes que o nome de seu pai morra de novo." Ela não mostrou medo. Fotografou. Entregou a Clara e solicitou imagens de segurança. Mas, quando ficou sozinha no banheiro do andar restrito, apoiou as mãos na pia e respirou com dificuldade. Não era invencível. Nunca fora. Sua força consistia justamente em continuar agindo apesar do medo. No espelho, viu o rosto sério da mulher que se construíra sobre escombros e sussurrou que não pararia. Rafael a encontrou no corredor pouco depois e percebeu algo diferente em seus olhos. Sem pensar, perguntou quem a ameaçara. Isabela não respondeu. Ele insistiu. A voz subindo. Leonardo apareceu ao fundo, chamado por Clara, e a tensão explodiu antes que qualquer um pudesse contê-la. Rafael acusou Leonardo de permitir que a empresa protegida por seu sobrenome colocasse Isabela em perigo. Leonardo rebateu que Rafael confundia culpa tardia com autoridade moral. Isabela ouviu os dois por alguns segundos, até bater a pasta contra a parede com força suficiente para silenciá-los. Ela disse que estava cansada de ser transformada em campo de batalha para arrependimentos e desejos masculinos. Rafael ficou branco. Leonardo abaixou o olhar. Não por fraqueza, mas por reconhecer a justiça da acusação. Isabela continuou, afirmando que o inimigo era Otávio e a rede que destruíra seu pai. Não o orgulho ferido de dois homens incapazes de suportar a própria impotência. A palavra impotência atingiu ambos de maneiras diferentes. Rafael sentiu vergonha. Leonardo sentiu respeito. Pela primeira vez, os dois entenderam que amar Isabela exigiria obedecer aos limites dela, não disputá-los. Na noite anterior à primeira entrega da auditoria externa, Isabela recebeu de Júlio uma análise decisiva. Os metadados das linhas atribuídas a Augusto haviam sido inseridos depois do fechamento original das planilhas. Usando credenciais administrativas associadas ao setor de operações, não era prova final contra Otávio, mas conectava a fraude ao departamento que ele comandava na época. Júlio tremia de entusiasmo e medo. Isabela sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso pequeno, quase triste. Disse que agora precisavam da ponte entre o sistema e a pessoa. Sem essa ponte, Otávio ainda escaparia. A ponte apareceu de modo inesperado. Rafael procurou Isabela no fim da noite. Não na empresa, mas diante do antigo prédio onde funcionara a Monteiro Engenharia, Eletrácia o pendrive do pai. Finalmente aberto por um técnico de confiança. Dentro havia uma gravação de áudio antiga. RAM. Cheia de ruídos, mas audível o suficiente. Álvaro Duarte discutia com Otávio sobre a necessidade de calar Augusto antes que ele entregasse relatórios à promotoria. O nome de Augusto era pronunciado com desprezo. O nome de Isabela, jovem na época, aparecia como detalhe irrelevante. Alguém que sofreria e depois seria esquecida. Isabela ouviu a gravação dentro do carro. Imóvel. Enquanto Rafael chorava em silêncio ao seu lado,
A voz de Otávio atravessava os anos com a mesma arrogância polida. Pela primeira vez, a morte do pai deixou de parecer uma tragédia nebulosa e ganhou contornos humanos. Nomes, decisões, crueldade administrativa. Rafael pediu perdão outra vez, mas a palavra saiu quase sem som. Isabela não respondeu. Olhava para o prédio abandonado, onde um dia correra pelos corredores levando café ao pai. Sem saber que homens importantes já negociavam a destruição daquele mundo, Leonardo chegou minutos depois, avisado por Clara, e encontrou Isabela fora do carro, encarando a fachada escura. Rafael permaneceu afastado, segurando o pendrive, como quem carrega uma arma e uma sentença. Leonardo aproximou-se sem pressa e perguntou apenas o que ela precisava. Isabela virou-se. Havia lágrimas em seus olhos, mas não queda. Disse que precisava transformar aquela gravação em prova admissível, proteger Rafael até o depoimento, localizar Mauro e preparar uma reunião extraordinária do conselho. Leonardo assentiu. Nenhum consolo seria suficiente. Estratégia. Naquele momento, era a forma mais honesta de cuidado. Ao longa, dentro de um carro estacionado na rua oposta, um homem observava os três. Tirou fotos, enviou uma mensagem e recebeu resposta quase imediata. Otávio Ferraz. Em sua cobertura silenciosa. Abriu as imagens no celular e percebeu que a situação havia mudado. Isabela não estava apenas reagindo, estava reunindo Rafael e Leonardo em torno de um objetivo comum, ainda que a tensão entre eles permanecesse viva. Isso a tornava mais perigosa. Otávio serviu uma dose de uísque. Caminhou até a janela e decidiu que, no dia seguinte, não bastaria difamá-la. Seria preciso quebrar sua base inteira. O dia seguinte amanheceu com uma calma enganosa, dessas que antecedem tempestades sem mover uma folha. Isabela chegou a Vilar Group antes da maioria dos funcionários, carregando uma pasta preta, 2 pendrives criptografados e uma decisão que já não admitia retorno. A gravação entre Álvaro Duarte e Otávio Ferraz fora submetida por Clara a uma perícia inicial, suficiente para orientar a estratégia, mas ainda dependente de validação formal. Nada podia ser precipitado. Uma prova mal apresentada podia virar suspeita, e uma suspeita mal conduzida podia dar ao culpado a chance de se vestir de vítima. Na sala de auditoria, Júlio já esperava com olheiras fundas e uma pilha de impressões marcadas por cores. Ele dormira menos de 3 horas, mas seu olhar brilhava com o tipo de medo produtivo que acompanha descobertas importantes. Mostrou a Isabela a sequência de acessos administrativos usados para alterar as planilhas antigas. As credenciais pertenciam a funcionários já desligados, porém todos ligados ao setor comandado por Otávio na época. Mais importante, os horários das alterações coincidiam com reuniões registradas na agenda de Álvaro Duarte. A fraude começava a ganhar ossatura. Isabela examinou tudo em silêncio, traçando conexões com uma caneta azul. Júlio esperava elogio, mas recebeu algo melhor. Uma pergunta precisa. Quem autorizara a criação das credenciais temporárias usadas nas alterações? Ele abriu outro arquivo. Hesitou e apontou para um registro quase esquecido no sistema antigo. A autorização vinha de um despacho interno, assinado digitalmente por um gerente já falecido, mas encaminhado a partir do gabinete de Otávio. Isabela respirou devagar. Não era a ponte inteira, mas era o primeiro pilar firme entre o esquema técnico e o homem que sorria nos corredores. Clara chegou pouco depois, vestida de preto, com o cabelo preso e a expressão de quem preferia tribunais a conversas sociais. Trouxe notícias contraditórias sobre Mauro Salles. Um contato havia confirmado que ele estava vivo, escondido em um apartamento de parentes em São Gonçalo, mas se recusava a falar novamente sem garantias. Clara acreditava que Mauro temia não apenas Otávio, mas também Rafael, por causa da família Duarte. Isabela entendeu o problema. Uma testemunha assustada podia se tornar inútil, e uma testemunha pressionada podia destruir a própria credibilidade. Precisavam oferecer proteção sem parecer ameaça. Rafael chegou atrasado, pálido,
carregando no rosto a culpa de quem passara a noite, ouvindo a voz do pai compactuada com a ruína de Augusto. Ele evitou olhar para Isabela nos primeiros minutos, como se sua vergonha tivesse peso físico. Quando finalmente falou, disse que Álvaro Duarte recebera uma ligação estranha pela manhã e cancelara compromissos. Isso significava que Otávio talvez já soubesse da gravação. Leonardo, que entrou em seguida, ouviu a informação e fechou a porta com calma. O triângulo que a imprensa transformara em escândalo estava agora reunido como conselho de guerra. Leonardo colocou sobre a mesa um relatório de inteligência interna. O blog que publicara a fotografia de Isabela recebera pagamento de uma agência de comunicação ligada a um consultor que já prestara serviços a Otávio. O caminho financeiro era tortuoso, mas existia. Além disso, a placa identificada em Niterói pertencia a uma empresa de segurança privada contratada informalmente por fornecedores do porto. Isabela folheou o relatório sem surpresa. Otávio não atacava com as próprias mãos. Preferia operar por camadas. Como concreto, armado. Uma proteção sobre a outra. Até que ninguém encontrasse o centro. A reunião definiu 3 movimentos. Clara buscaria acordo formal para Mauro prestar depoimento com proteção jurídica. Júlio preservaria a cadeia técnica de provas. Isolando servidores e documentando cada acesso, Rafael convocaria o próprio pai para uma conversa gravada legalmente, tentando obter admissão ou contradição relevante. Leonardo convocaria uma reunião extraordinária do Conselho para dali a 2 dias. Oficialmente, sobre riscos reputacionais e auditoria. Mas, na prática, preparada para expor o esquema. Isabela coordenaria tudo sem aparecer como acusadora, movida por dor. Ela seria a arquiteta da verdade. Não a filha desesperada que Otávio queria fabricar. Rafael reagiu mal à própria tarefa. Disse que Álvaro jamais confessaria diante dele e que, se percebesse a armadilha, poderia fugir ou alertar Otávio. Isabela respondeu que não precisava de uma confissão perfeita, apenas de uma contradição verificável, um nome, uma data. Qualquer fio que amarrasse a gravação antiga aos registros atuais. Rafael olhou para ela com uma tristeza que quase parecia admiração. Anos antes, ele a conhecera apaixonada e ferida. Agora via uma mulher que transformava escombros em método. Era impossível não amá-la de novo. Mas também impossível ignorar que o amor dele chegava pequeno diante da grandeza da dor que provocara. Leonardo acompanhou a troca em silêncio. Havia ciúme? Sim, mas já não o comandava. O que o inquietava era ver como Rafael conhecia certas regiões da história de Isabela que ele nunca tocaria. A juventude dela, o velório do pai, a primeira queda, os corredores da Monteiro Engenharia. Tudo isso pertencia a um território anterior à sua chegada. Leonardo precisou aceitar que amar alguém não era apagar seus capítulos antigos, era respeitar que alguns nomes continuariam escritos, ainda que a personagem principal escolhesse outra página para seguir. Ao meio-dia, Otávio iniciou sua ofensiva. Um grupo de conselheiros recebeu um dossiê anônimo insinuando que Isabela havia manipulado Júlio, coagido Mauro e usado Rafael para incriminar adversários internos. O material misturava verdades incompletas, imagens de segurança e interpretações maliciosas. A construção era cuidadosa. Isabela aparecia como mulher ambiciosa, Leonardo como executivo seduzido, Rafael como cúmplice arrependido, tentando limpar a família. Otávio não precisava provar nada naquele momento. Bastava semear dúvida antes da reunião extraordinária. A dúvida, no mundo corporativo, muitas vezes era mais devastadora que a mentira aberta. Leonardo recebeu o dossiê primeiro e foi até a sala de Isabela. Encontrou-a lendo a própria cópia. Sem demonstrar surpresa, ele perguntou se ela estava bem. Mas corrigiu a pergunta antes que ela respondesse. Perguntou o que ela queria fazer. Isabela ergueu os olhos, e a leve mudança fez algo quente atravessar o peito dele. Ela percebeu a correção. A escolha de tratar-la como agente, não como ferida. Disse que fariam exatamente o que Otávio temia. Antecipariam parte da auditoria.
formalizariam cada evidência e deixariam o dossiê anônimo parecer o que era. Uma reação de alguém cercado. Naquela tarde, Rafael foi ao encontro de Álvaro Duarte em um clube antigo, onde homens ricos fingiam tradição enquanto negociavam favores sob madeira escura e retratos de fundadores. Álvaro estava mais magro do que Rafael lembrava, mas ainda carregava a arrogância nos ombros. Recebeu o filho com irritação, perguntando por que ele se metera novamente com a filha de Augusto Monteiro. A pergunta veio carregada de desprezo, e Rafael sentiu a primeira onda de raiva superar o medo. Durante anos, confundira obediência com lealdade familiar. Agora via apenas covardia hereditária. Rafael manteve o telefone sobre a mesa, com a gravação autorizada por orientação de Clara para registrar sua própria conversa. Perguntou ao pai se Otávio sabia que Mauro Salles estava vivo. Álvaro desviou os olhos por um instante. Foi pouco, mas bastante. Disse que Mauro era um rato velho, incapaz de provar qualquer coisa. Rafael perguntou então por que homens inocentes temiam ratos velhos. Álvaro endureceu. Mandou o filho abandonar aquilo antes que destruísse o que restava do nome Duarte. Rafael respondeu que talvez certos nomes merecessem ser destruídos para que outros pudessem finalmente descansar. Álvaro perdeu o controle por segundos preciosos. Disse que Augusto fora ingênuo, que ameaçara pessoas poderosas e que ninguém sobrevivia no mercado tratando contratos como sermões morais. Disse também que Otávio prometera resolver tudo sem mortes, apenas com documentos, imprensa e uma acusação que colocaria Augusto fora do caminho. Rafael sentiu o sangue sumir do rosto. A palavra mortes não estava nos documentos, mas sua presença mudava a densidade da história. O pai percebeu o erro e se calou. Rafael não pressionou mais. Levantou-se, deixou dinheiro na mesa e saiu com as pernas trêmulas, carregando uma prova que queimava no bolso. Enquanto isso, Clara encontrou Mauro em um apartamento abafado, atrás de uma cortina encardida e uma porta com 3 trancas. Mauro parecia 10 anos mais velho do que na noite do hotel. Disse que não confiava em ninguém, que homens haviam passado pela rua perguntando por ele, que preferia sumir a morrer por uma engenheira morta e uma filha teimosa. Clara não se ofendeu. Sentou-se diante dele. Abriu a pasta e mostrou a minuta de colaboração, explicando que o silêncio já não o protegia. Otávio precisava dele calado, e pessoas necessárias demais raramente eram deixadas vivas para sempre. Mauro começou a chorar sem ruído. Contou que, depois do escândalo, Augusto tentara falar com ele uma última vez. Queria entender como seus relatórios haviam sido alterados. Mauro não atendeu. 2 dias depois, Augusto sofreu o acidente que todos aceitaram como fatalidade. Clara não prometeu vingança nem absolvição. Prometeu apenas procedimento, proteção e a chance de não ser lembrado apenas como cúmplice. Mauro assinou a intenção de colaborar e entregou uma chave de cofre onde guardara cópias físicas de relatórios originais. A prova, enfim, deixava de depender apenas de arquivos digitais vulneráveis. Quando Clara voltou a Vilar Group com a notícia, encontrou Isabela e Leonardo no arquivo restrito. Eles estavam lado a lado diante de uma mesa coberta de plantas antigas da Monteiro Engenharia. Isabela tocava as folhas com cuidado, como se tocasse a superfície de uma vida perdida. Em uma das plantas, havia anotações manuscritas de Augusto, observações técnicas minuciosas e uma frase curta no canto inferior: nunca aceitar reforço sem ensaio de carga. Isabela reconheceu a letra do pai por um instante. Todo o controle quase se partiu. Leonardo percebeu e permaneceu quieto. A delicadeza dele a desarmou. Isabela disse que às vezes temia estar perseguindo fantasmas porque precisava que o pai fosse inocente. Leonardo respondeu que fantasmas não falsificavam metadados, não pagavam blogs, não contratavam seguranças em Niterói. A frase era prática, mas o tom era gentil. Isabela sorriu com tristeza. Disse que Rafael havia voltado trazendo culpa. Otávio trouxera guerra, e Leonardo trouxera arquivos. Ele respondeu que gostaria de trazer paz, mas não sabia se teria esse direito. Ela olhou para ele com uma ternura cautelosa. Talvez ninguém trouxesse paz.
Talvez ela precisasse construí-la, como construía pontes. O momento teria continuado. Se Rafael não tivesse chegado com a gravação de Álvaro, ele parou ao ver os dois próximos, e o velho ciúme atravessou seu rosto antes que pudesse escondê-lo. Isabela percebeu. Cansada. Leonardo também. Mas não reagiu. Rafael entregou o arquivo a Clara e disse, com voz rouca, que o pai praticamente confirmara a armação contra Augusto e mencionara que Otávio prometera resolver tudo sem mortes. A sala ficou silenciosa. A palavra mortes mudou a natureza da investigação. Não se tratava apenas de fraude e difamação. Havia a possibilidade de que a queda de Augusto tivesse sido empurrada. Isabela sentou-se devagar. Durante anos, aceitara a versão de que o pai, destruído pela acusação, perdera o controle do carro em uma noite chuvosa. A dor já era suficiente. Pensar que alguém pudesse ter criado as condições para aquela morte abria uma ferida que nem o tempo tocara. Rafael deu um passo em direção a ela, mas parou antes de invadir. Leonardo também permaneceu imóvel. Clara assumiu a voz da razão, dizendo que não poderiam afirmar homicídio sem provas específicas, mas precisavam incluir o acidente nos pedidos de reabertura. Isabela assentiu, pálida, mas inteira. Otávio, informado por seus contatos de que Mauro assinara a intenção de colaboração, decidiu antecipar a própria jogada. Convocou uma conversa privada com Leonardo no fim do expediente. Recebeu-o em uma sala escura, com vista para a baía e uma garrafa de água intocada sobre a mesa. Falou como mentor decepcionado, lembrando que servira ao pai de Leonardo, que ajudara a empresa a crescer, que conhecia segredos capazes de abalar a confiança de investidores. Sugeriu que Isabela fosse afastada discretamente e que a auditoria se limitasse ao projeto atual, sem escavar contratos antigos que poderiam prejudicar todos. Leonardo ouviu sem interromper. Otávio interpretou o silêncio como hesitação e avançou. Disse que Isabela era brilhante, mas emocionalmente comprometida, e que homens inteligentes não arriscavam impérios por fascínio. Leonardo então perguntou se aquilo era conselho ou ameaça. Otávio sorriu. Respondeu que no mundo real a diferença entre conselho e ameaça dependia do tamanho da consequência. Leonardo levantou-se, abotoando o paletó. Disse que justamente por conhecer consequências, escolhera não herdar o silêncio dos homens anteriores. Au céu! Soube que Otávio não tentaria mais convencê-lo. Tentaria destruí-lo junto com Isabela. Na manhã da reunião extraordinária, a empresa parecia suspensa por fios invisíveis. Jornalistas estavam na entrada. Investidores enviavam mensagens urgentes e funcionários caminhavam com o cuidado de quem atravessa vidro quebrado. Isabela vestia um tailleur branco, não por ingenuidade simbólica, mas porque sabia que Otávio esperava encontrá-la, em luto. Raiva ou defesa. Preferia aparecer luminosa, controlada, quase clínica. Rafael chegou como testemunha convocada por Clara. Leonardo aguardava na sala do conselho. Júlio, escondido atrás de notebooks e cabos, monitorava a apresentação técnica. Cada um tinha função. Cada função tinha risco. Antes de entrar, Rafael pediu 1 minuto a Isabela. Ela aceitou, mas manteve a porta aberta. Ele disse que ouvira a própria gravação muitas vezes e que entendia, enfim, que perdera o direito de pedir que ela voltasse. Isabela ficou em silêncio. Rafael continuou, afirmando que faria o depoimento. Entregaria o pai e aceitaria o que viesse. Não para reconquistá-la, mas porque ela merecia a verdade sem dívida emocional. A frase a tocou de maneira dolorosa. Ela respondeu que talvez esse fosse o primeiro gesto de amor realmente livre que ele lhe dava. Rafael sorriu com tristeza. Era tarde, mas não era inútil. Na sala do conselho, Otávio chegou cercado por 2 advogados e uma segurança emocional impecável. Cumprimentou todos. Lamentou a crise pública e solicitou a palavra antes da auditoria. Leonardo permitiu. Otávio apresentou uma narrativa elegante sobre governança, risco reputacional e manipulação de documentos por interesses pessoais. Mostrou a foto do saguão,
trechos do dossiê anônimo e mensagens fora de contexto. Alguns conselheiros pareciam convencidos, outros apenas assustados. Isabela ouviu tudo sem mover um músculo. Ela percebeu a habilidade dele e entendeu por que tantos haviam caído. Otávio mentia como quem organizava uma obra bem financiada. Quando ele terminou, pediu o afastamento imediato de Isabela e a suspensão da auditoria histórica até a avaliação externa escolhida pelo conselho. A proposta era a armadilha final. Se passasse, provas poderiam desaparecer. Testemunhas seriam desacreditadas e Leonardo ficaria isolado. Leonardo abriu a boca para responder, mas Isabela pediu a palavra. Ele concedeu. Ela caminhou até o centro da sala, conectou o próprio dispositivo e projetou uma linha do tempo. Não começou com o pai, começou com o projeto atual, mostrando inconsistências técnicas ligadas a fornecedores, pagamentos e decisões do setor de operações. O conselho se inclinou para a frente. Depois, Isabela conectou essas inconsistências ao padrão antigo do consórcio que destruíra a Monteiro Engenharia. Mostrou empresas repetidas, endereços falsos, relatórios sem entrega, metadados alterados e autorizações emitidas por credenciais temporárias vinculadas ao gabinete de Otávio. Cada dado era apresentado com origem, horário, responsável pela custódia e validação preliminar da auditoria. Otávio ainda sorria, mas seu rosto começava a perder calor. Quando tentou interromper, Leonardo informou que todos teriam direito de resposta após a exposição completa. A autoridade dele, naquele momento, não protegia Isabela, protegia o procedimento. E isso era mais forte. Clara então apresentou a intenção de colaboração de Mauro Salles e a existência de cópias físicas guardadas em cofre. Rafael foi chamado em seguida. A sala mudou quando ele entrou. Todos conheciam o sobrenome Duarte. E muitos entenderam que sua presença tornava a narrativa do escândalo romântico mais difícil de sustentar. Rafael declarou que entregara agendas, documentos e gravações envolvendo seu pai e Otávio. Assumiu que se calara no passado por covardia e interesse familiar. Não tentou parecer nobre. Essa ausência de embelezamento deu peso ao depoimento. Isabela ouviu sem olhar para ele, mas sentiu cada palavra. Otávio levantou-se, indignado, acusando Rafael de tentar destruir adversários para salvar a própria família. Clara pediu calma e reproduziu apenas um trecho curto da gravação entre Rafael e Álvaro, no qual Álvaro mencionava que Otávio prometera resolver tudo sem mortes. O silêncio que se seguiu não era mais desconforto corporativo, era medo real. Otávio empalideceu, mas recuperou a voz. Disse que gravações eram manipuláveis, memórias eram frágeis e filhos ressentidos eram armas perigosas. Isabela esperava esse argumento. Projetou então os registros cruzados de data, presença, pagamentos e alterações em sistemas. A sala começou a escapar das mãos de Otávio. Ele percebeu no olhar dos conselheiros a mudança da dúvida para a autopreservação. Homens que o apoiavam por conveniência começavam a calcular o custo de permanecer ao seu lado. Em desespero contido, Otávio atacou Isabela diretamente. Disse que ela transformava a empresa em tribunal para vingar um pai que não suportara a própria queda. A frase caiu como uma agressão íntima. Rafael deu um passo, mas parou. Leonardo fechou os punhos, mas não falou. Isabela apenas ergueu o rosto. Sua voz saiu baixa, clara, absoluta. Ela disse que vingança teria sido destruir sem provar, como fizeram com Augusto Monteiro. Justiça era o contrário. Era dar aos fatos o direito de sobreviver aos homens poderosos. Por alguns segundos, ninguém respirou direito. Até Otávio pareceu compreender que não estava diante da filha quebrada que o passado prometera produzir. Estava diante de uma mulher que aprendera a transformar dor em arquitetura moral. Leonardo sentiu, naquele instante, que a amava sem defesa possível. Rafael entendeu que talvez amá-la significasse vê-la, caminhar para longe sem tentar puxá-la de volta. A reunião não terminou com aplausos nem prisão teatral. Terminou com decisões formais, que eram mais perigosas para Otávio do que qualquer cena.
O conselho aprovou o afastamento preventivo dele, a entrega dos documentos às autoridades competentes, a preservação integral dos arquivos e a suspensão de contratos ligados aos fornecedores suspeitos. Otávio deixou a sala escoltado por seus advogados, ainda tentando parecer ofendido. Ao passar por Isabela, murmurou que ela não sabia o tamanho das portas que acabara de abrir. Ela respondeu que sabia exatamente. Algumas portas só pareciam grandes, porque por muito tempo foram guardadas por covardes. Quando tudo acabou, Isabela permaneceu na sala vazia, olhando para a tela apagada. Clara saiu para formalizar medidas urgentes. Júlio chorou discretamente no corredor, aliviado e apavorado. Rafael ficou à distância, como prometera. Leonardo aproximou-se apenas o bastante para que ela soubesse que não estava sozinha. Isabela sentiu o corpo inteiro pesar. A vitória daquele dia não era a conclusão. Era começo de consequências. O nome do pai ainda precisava ser restaurado oficialmente. Mauro precisava depor. Álvaro seria confrontado. Otávio reagiria. Ainda assim, pela primeira vez em anos, a verdade deixara de sussurrar. Ela falara em voz alta. No fim da noite, Isabela saiu pela entrada lateral da empresa. A imprensa ainda cercava o prédio, mas Leonardo organizara uma passagem discreta, sem transformar aquilo em fuga. Rafael esperava perto da calçada, não para pedir amor, apenas para entregar uma cópia autenticada de sua declaração. Isabela aceitou. Ele disse que iria à polícia com Clara na manhã seguinte. Ela agradeceu. Por um instante, a memória do homem que fora seu abrigo antigo tocou o presente. Mas sem dominá-lo, Rafael percebeu, seus olhos se encheram de tristeza, mas também de uma paz pequena e amarga. Leonardo acompanhou Isabela até o carro. A cidade estava úmida, cheia de reflexos dourados no asfalto. Ele perguntou se podia ligar mais tarde. Não para falar de trabalho, apenas para saber se ela chegara bem. Isabela olhou para ele. Cansada demais para fingir distância absoluta, disse que podia. Leonardo sorriu pouco, como se entendesse o valor daquele pequeno consentimento. Quando ela entrou no carro, sentiu que algo dentro dela se deslocava. O passado ainda não estava resolvido. O perigo ainda respirava. Mas o futuro, antes uma palavra abstrata, começava a ter um rosto possível. Em sua cobertura, Otávio assistia às notícias preliminares sobre seu afastamento, enquanto um advogado falava ao telefone no canto da sala. Ele não escutava. Via apenas a imagem de Isabela entrando na reunião de branco. Segura, impossível de ser reduzida. A raiva que sentiu não era apenas medo de perder poder. Era humilhação. Ele, que havia destruído Augusto com papéis e sorrisos, estava sendo cercado pela filha que julgara irrelevante. Pegou outro celular, um aparelho sem registro em seu nome, e enviou uma mensagem curta. Se Mauro falar, todos caem. Resolva antes da audiência. A resposta veio minutos depois. Simples e fria. Entendido. Otávio guardou o aparelho e olhou para a cidade, convencido de que ainda podia vencer se arrancasse a última peça do tabuleiro. Não compreendia que sua arrogância já o havia colocado em queda. Também não compreendia que Isabela, Rafael e Leonardo, apesar das feridas e disputas, tinham aprendido algo que ele jamais aprendera. Vínculos baseados em controle se quebram quando o medo muda de lado. Naquela noite, o medo começava a mudar. E, em algum lugar de São Gonçalo, Mauro Salles ouviu passos no corredor e apagou a luz. Mauro Salles não gritou quando ouviu os passos no corredor. A experiência o ensinara que o medo barulhento chamava predadores mais depressa. E ele já vivera tempo demais, cercado por homens que confundiam silêncio com permissão. Ficou imóvel atrás da porta do quarto, segurando o telefone com a mão úmida, enquanto a maçaneta girava uma vez. Depois outra. Do lado de fora, alguém respirou perto da fechadura. Mauro pensou em Augusto Monteiro, na ligação que não atendera, no peso de todos os anos em que escolhera sobreviver pequeno. Pela primeira vez, sobreviver pequeno parecia pior do que cair, dizendo a verdade. A batida seguinte foi discreta, quase educada,
Mauro não respondeu. Então, o telefone vibrou em sua mão. Uma mensagem de Clara com apenas 2 palavras combinadas. Saída lateral. Ele correu para a cozinha. Abriu a janela de serviço e viu, no beco estreito, 2 faróis piscando. O apartamento ficava no primeiro andar, baixo o bastante para uma fuga desajeitada. Mauro jogou a mochila antes de descer. Escorregou na parede úmida e caiu sobre sacos de lixo. Mordendo a língua para não gemer alto, o homem no corredor arrombou a porta segundos depois, encontrando apenas o escuro e uma cortina balançando. No carro, Clara segurava o volante com a rigidez de quem controlava pânico por pura disciplina. Ao lado dela, Júlio olhava para trás a cada esquina, branco como papel. Mauro entrou ofegante no banco traseiro. Abraçado à mochila onde guardava a chave do cofre e cópias de documentos, Clara arrancou antes que ele fechasse a porta. Não perguntou se estava ferido. Perguntaria depois, quando a vida estivesse menos ocupada em permanecer vida. Isabela recebera a notícia minutos antes e já estava a caminho do ponto de encontro seguro indicado por Leonardo. Um escritório vazio, pertencente a uma subsidiária inativa. Quando Isabela chegou, encontrou Mauro tremendo diante de uma mesa de reunião. Clara falando ao telefone com a polícia e Júlio conectando computadores a uma rede isolada. Leonardo estava perto da janela. Atento à rua, Sam o paletou. Com uma calma que não escondia a gravidade, Rafael entrou logo depois, acompanhado por um investigador indicado por Clara, trazendo a declaração formal que entregaria naquela manhã. O clima entre todos era diferente. O triângulo inflamado pela imprensa ainda existia, com suas dores e desejos. Mas a ameaça concreta fizera cada um abandonar a vaidade que sobrava. Naquela sala, ninguém podia se dar ao luxo de atuar. Mauro abriu a mochila e retirou um envelope plastificado, uma chave pequena e um caderno de capa vermelha. Disse que o cofre ficava em uma agência antiga, registrado em nome de uma tia falecida, e que ali estavam relatórios originais, cópias de contratos sem adulteração e uma lista manuscrita de pagamentos. Também confessou que Otávio mantinha arquivos de chantagem contra antigos aliados, inclusive Álvaro Duarte. Para garantir silêncio, Rafael ouviu o nome do pai com os olhos baixos. Isabela percebeu a dor dele, mas sua atenção permaneceu no caderno. A verdade tinha pressa, e a compaixão. Naquele momento, precisava esperar sem desaparecer. Leonardo acionou 2 membros independentes do conselho e exigiu a preservação imediata dos servidores da Vilar Group, com acompanhamento externo. Clara organizou a ida ao cofre como diligência formal, para impedir que as provas fossem desqualificadas por manuseio imprudente. Isabela insistiu em participar, não por teimosia emocional, mas porque conhecia a assinatura técnica do pai e poderia identificar adulterações no momento da abertura. Rafael ofereceu ir no lugar dela. Ela recusou com um olhar. Ele aceitou antes de transformar a oferta em discussão. A transformação era pequena, mas verdadeira. Talvez o arrependimento finalmente aprendesse obediência. A agência abriu sob um céu pesado, com seguranças comuns, sem saber que guardavam um pedaço decisivo de uma guerra antiga. Clara apresentou documentos. O gerente conferiu autorizações e Mauro assinou papéis com a mão trêmula. Quando a caixa metálica foi colocada sobre a mesa reservada, Isabela sentiu o tempo diminuir. Dentro havia pastas amareladas, um disco externo antigo, relatórios técnicos com marcações de Augusto e uma lista de pagamentos que ligava empresas de fachada a iniciais, contas e datas. A letra de Augusto aparecia em observações coerentes, incompatíveis com as alterações que haviam usado seu nome para justificar desvios. Isabela passou os dedos sobre uma anotação do pai. Não como filha desesperada, mas como profissional, reconhecendo o método. Ele havia questionado os mesmos aditivos que depois foram atribuídos a ele como solicitação de aumento indevido. Em outro relatório, havia uma carta nunca enviada, endereçada a uma autoridade pública, denunciando pressão de Otávio e irregularidades do consórcio. Clara leu em silêncio. E até ela.
acostumada a crimes embrulhados em documentos. Ficou sem palavras por um instante. Rafael se afastou até a parede, tomado por uma vergonha quase física. Leonardo olhou para Isabela e viu que ela estava pálida. Madupé. Com as provas recolhidas, a engrenagem institucional começou a se mover. Clara protocolou pedidos urgentes. A auditoria externa validou parte dos documentos. E Leonardo convocou nova reunião do conselho. Desta vez com transmissão restrita para representantes legais, compliance e autoridades convidadas. Otávio tentou obter liminar para suspender a reunião, alegando perseguição interna. Mas a tentativa chegou tarde demais. Seu afastamento preventivo já enfraquecera sua capacidade de comando, e alguns aliados começaram a negar proximidade com a velocidade típica dos oportunistas. O império de influência que ele construíra durante anos revelou sua fragilidade mais previsível. Era leal apenas enquanto parecia vencedor. Antes da reunião final, Isabela foi ao antigo cemitério onde Augusto e sua mãe repousavam lado a lado, levou flores simples, brancas, e a cópia da carta que ele nunca conseguira enviar. O vento movia as árvores com suavidade, e por alguns minutos o mundo pareceu distante da empresa. Da imprensa, de Rafael e de Leonardo, Isabela contou ao pai, em voz baixa, que havia encontrado os relatórios, que seu nome seria limpo, que a mentira começava a ruir. Não prometeu vingança, prometeu descanso. Ao se levantar, sentiu que uma parte de si continuava ferida, mas já não estava perdida. Rafael a esperava do lado de fora do cemitério, a uma distância respeitosa. Não se aproximou até que ela permitisse com um aceno. Ele trazia uma carta escrita à mão, sem envelope caro, sem desculpas embelezadas. Disse que entregaria Álvaro às autoridades e renunciaria a qualquer participação nos negócios da família até que tudo fosse apurado. Isabela leu a carta ali mesmo. Rafael não pedia volta. Assumia a cobardia, silêncio, abandono e a dor que causara. Quando ela terminou, ele disse que amar alguém talvez fosse aceitar a consequência de não ser mais escolhido. Sua voz falhou, mas ele não desviou. Isabela sentiu lágrimas subirem, não pelo desejo de voltar, mas pela despedida real que nunca tinham tido. Disse que o perdoava pelo homem que ele tentava se tornar, mas não podia devolver àquele homem o lugar que o outro perdera. Rafael fechou os olhos, atingido pela gentileza e pela sentença. Ela acrescentou que o perdão não apagava a história, apenas impedia que a história continuasse governando seu sangue. Ele assentiu. Não houve abraço longo, não houve promessa secreta, não houve beijo de nostalgia. Apenas duas pessoas diante de um túmulo, reconhecendo que certos amores sobrevivem apenas quando deixam de exigir futuro. Na Villar Group, a reunião final começou com uma formalidade quase fria. Leonardo abriu os trabalhos, declarando que a empresa entregaria integralmente às autoridades os documentos relativos ao consórcio antigo e aos contratos atuais sob suspeita. Otávio apareceu acompanhado por 3 advogados, impecável no terno escuro. Embora a pele acinzentada revelasse noites ruins, tentou sustentar a imagem de executivo injustiçado, afirmando que documentos antigos eram frágeis, testemunhas culpadas eram manipuláveis e mulheres feridas podiam confundir reparação com destruição. Ao dizer isso, olhou diretamente para Isabela. Foi seu último erro público. Isabela levantou-se sem pressa. Desta vez, não precisava provar que merecia estar ali. A sala inteira sabia que a reunião existia porque ela não recuara. Projetou os relatórios originais encontrados no cofre. Depois as versões adulteradas usadas contra Augusto. Mostrou as diferenças de metadados. Os aditivos inseridos depois. As empresas de fachada. As transferências e a carta nunca enviada. Em seguida, Clara apresentou o termo de colaboração de Mauro, a declaração de Rafael, a gravação periciada de Álvaro e o trecho no qual Otávio era citado como articulador das medidas contra Augusto. Cada camada retirava do rosto de Otávio um pouco mais de autoridade. Otávio tentou interromper.
Mas Leonardo informou que a reunião estava registrada e acompanhada por representantes legais externos. A frase encerrou a última possibilidade de intimidação corporativa. Mauro depôs por videoconferência protegida, com voz trêmula, admitindo sua participação na fraude documental e confirmando que Augusto fora escolhido como culpado porque se recusara a assinar aditivos falsos. Rafael falou em seguida, sem dramatizar, reconhecendo a omissão da família Duarte e entregando registros de conversas com Álvaro. Alguns conselheiros evitavam olhar para Isabela, talvez por vergonha, talvez por medo de reconhecer quantas vezes tinham preferido versões confortáveis à verdade incômoda. Quando chegou sua vez de responder, Otávio não negou tudo. Homens inteligentes raramente escolhem negação total quando as paredes já caíram. Tentou reduzir o esquema a decisões coletivas, pressões de mercado, práticas antigas e erros administrativos. Disse que Augusto não era santo, que ninguém naquele setor era puro, que Isabela se iludia com a ideia de um pai perfeito. Isabela ouviu com uma calma que parecia impossível. Então respondeu que nunca precisou que o pai fosse perfeito. Precisava apenas que não fosse transformado em criminoso para proteger ladrões. A frase atravessou a sala com força limpa. As autoridades presentes solicitaram a apreensão formal de dispositivos. E Otávio foi conduzido para prestar esclarecimentos. Não houve algemas diante das câmeras internas, nem espetáculo de queda. Houve algo mais profundo, a remoção progressiva da máscara. Ao passar por Leonardo, Otávio murmurou que a empresa pagaria caro por trair seus próprios alicerces. Leonardo respondeu que alicerces podres não sustentavam o futuro, apenas adiavam desabamento. Ao passar por Isabela, Otávio tentou sorrir, mas seus lábios falharam. Ela não disse nada. O silêncio dela foi mais devastador do que qualquer insulto. Ele saía porque ela permanecera. Nas semanas seguintes, a investigação avançou como chuva persistente sobre terra endurecida. Álvaro Duarte negociou colaboração parcial. Não por nobreza, mas por medo de cair sozinho. Mauro recebeu proteção e responderia pelos crimes que admitira. Empresas de fachada foram bloqueadas. Contratos do porto suspensos e revisados. E antigos aliados de Otávio começaram a ser chamados para depor. A imprensa, que antes tratara Isabela como personagem de escândalo amoroso, agora disputava entrevistas sobre a engenheira que desvendara uma rede de corrupção corporativa. Ela recusou quase todas. Não queria virar símbolo antes de concluir a obra íntima de reconstruir o próprio nome. A reabilitação oficial de Augusto Monteiro veio em uma audiência discreta, mas sua força foi imensa. O relatório preliminar reconheceu que documentos essenciais do processo original haviam sido adulterados e que novas provas indicavam armação deliberada contra ele. Isabela ouviu a leitura sentada ao lado de Clara, com Rafael algumas fileiras atrás e Leonardo no fundo da sala. Quando o nome de Augusto foi associado à palavra inocência provável, ela fechou os olhos. Não era ressurreição. Nada devolvia o pai, a mãe, os anos de vergonha, as noites em que ela fora obrigada a ser adulta antes da hora. Mas a verdade, enfim, encontrava registro. Depois da audiência, Rafael se aproximou para se despedir. Disse que viajaria por um tempo, acompanharia os processos da família à distância e tentaria construir uma vida que não dependesse de heranças contaminadas. Isabela desejou que ele conseguisse. Ele sorriu com tristeza e perguntou se um dia poderiam conversar sem dor. Ela respondeu que talvez, quando a dor deixasse de pedir explicações e aceitasse apenas memória. Rafael compreendeu. Beijou a mão dela com delicadeza, sem teatralidade, e se afastou. Isabela o viu partir como quem observa um trem, levando embora uma versão antiga de si mesma. Leonardo esperava junto às escadas do fórum. Não perguntou sobre Rafael. Não precisava transformar a despedida em prova de preferência. Apenas caminhou ao lado de Isabela quando ela se aproximou. Por alguns minutos, atravessaram a calçada em silêncio, cercados pelo barulho dos carros e pela luz clara da tarde. Então, ele disse que o conselho
aprovara a criação de uma diretoria independente de integridade técnica e que queria oferecê-la a ela. Isabela olhou para ele. Surpresa e cautelosa, Leonardo explicou que não era recompensa sentimental, mas decisão estratégica. A empresa precisava de alguém capaz de enxergar rachaduras antes que virassem ruína. Isabela aceitou analisar a proposta. E Leonardo sorriu como quem recebia mais do que uma resposta profissional. Meses antes, ele talvez tentasse impressioná-la, com poder. Agora sabia que Isabela não se conquistava com ofertas grandes, mas com coerência repetida. Ele perguntou se poderia convidá-la para jantar. Não naquela noite de exaustão. Não como comemoração pública, mas quando ela quisesse, onde ela escolhesse. Sem fotógrafos e sem pressa. Isabela olhou para ele por longo tempo. Havia nele desejo, paciência e uma humildade que o poder não conseguira corromper. Ela disse que sim, mas que escolheria o lugar. O jantar aconteceu dias depois, em um restaurante pequeno perto da lagoa. Sem luxo agressivo, com luz baixa e mesas de madeira, Isabela chegou usando vestido verde escuro, o cabelo solto e uma tranquilidade nova, ainda frágil, mas verdadeira. Leonardo levantou-se ao vê-la, não como um homem encenando cavalheirismo, mas como alguém tocado pela presença de quem admirava. Conversaram sobre arquitetura, infância, medo, escolhas e sobre a diferença entre vencer e ficar inteiro. Em nenhum momento ele tentou apressar uma confissão. Em nenhum momento ela sentiu necessidade de levantar muralhas. O silêncio entre eles era habitável. Quando saíram, a noite estava clara, e a água refletia as luzes como se a cidade tivesse aprendido a respirar. Leonardo perguntou se podia segurar sua mão. Isabela riu baixo. Não de ironia, mas da beleza simples de ser perguntada. Estendeu a mão. O toque não apagou Rafael. Não apagou Augusto. Não apagou Otávio nem os anos de combate. Nada verdadeiro apaga o que veio antes. Mas o toque inaugurou uma possibilidade sem dívida. Sem resgate. Sem disputa. Leonardo não a puxou para si. Caminhou ao lado, para Isabela. Depois de tantos homens tentando decidir seu destino, aquele lado a lado parecia uma forma rara de amor. Um ano depois, o Porto de Guanabara recomeçou em bases novas, com contratos transparentes, auditorias abertas e a liderança técnica de Isabela, a antiga área de preservação, antes ameaçada por cortes orçamentários fraudulentos, tornou-se parte central do projeto. E uma passarela pública recebeu o nome de Augusto Monteiro, após aprovação da prefeitura e da comunidade local. Na inauguração, Isabela caminhou pela estrutura ao amanhecer, tocando o corrimão frio, vendo operários, engenheiros e moradores atravessarem o espaço que seu pai teria amado. Não era monumento de vaidade. Era uso. Vida. Passagem. Exatamente o tipo de homenagem que Augusto entenderia. Clara estava presente, reclamando do sapato desconfortável e chorando quando achava que ninguém via. Júlio, promovido a coordenador de análise documental, explicava, com orgulho exagerado, detalhes técnicos a qualquer pessoa disposta a escutar. Rafael enviou uma mensagem breve, dizendo que vira a notícia e que Augusto merecia aquele amanhecer. Isabela respondeu apenas com gratidão sincera. Leonardo chegou depois, evitando roubar a cena. Mas seus olhos encontraram os dela com a familiaridade serena de quem já aprendera a esperar. Eles ainda construíam o amor com cuidado, sem promessas apressadas. E justamente por isso, ele se tornava forte. Durante o discurso, Isabela falou pouco. Disse que pontes, portos e edifícios não eram feitos apenas de aço, concreto e vidro, mas também de responsabilidade. Disse que erros escondidos nos alicerces sempre cobravam preço, e que coragem não era ausência de medo, mas compromisso com a verdade quando o medo oferecia caminhos mais fáceis. Não citou Otávio. Não precisava. O nome dele já pertencia aos autos, às investigações e ao esquecimento gradual reservado aos homens que confundem poder com eternidade. Citou Augusto, sua mãe, sua equipe
e todos os profissionais que recusavam atalhos desonestos. Ao terminar, recebeu aplausos longos, mas o som não a embriagou. Isabela havia aprendido a desconfiar tanto da humilhação pública quanto da adoração pública. Ambas podiam reduzir uma pessoa a personagem. Ela preferia a vida concreta, o trabalho feito. A mão de Leonardo encontrando a sua quando desceu do pequeno palco. A mensagem de Rafael guardada sem ferida aberta, o sorriso de Clara, a empolgação de Júlio. O vento da Bahia tocando seu rosto, o passado não desaparecera, apenas deixara de comandar. E isso, para ela, era liberdade. Mais tarde, quando o sol já subia alto, Isabela ficou sozinha por alguns minutos no meio da passarela. Leonardo a observava de longe, entendendo que aquele silêncio pertencia a ela e ao pai. Isabela fechou os olhos e imaginou Augusto ao seu lado, avaliando a estrutura, apontando pequenos ajustes, fingindo severidade para esconder orgulho. Sorriu. Depois abriu os olhos para a cidade viva, imperfeita, luminosa. Havia amado, perdido, sido traída, subestimada e transformada em alvo. Ainda assim, permanecer à altura de si. E, ao caminhar em direção a Leonardo, soube que escolher o futuro não era negar a dor. Era provar que a dor não vencera,